Bom dia, pessoal. Então vamos elaborar aqui uma aula, certo? De como a gente pode estar usando o FreeCAD, ok? Basicamente usando essa bancada aqui, a bancada parte, né? E essa bancada aqui, que eu chamo de Dodo Workbench, certo? O Dodo Workbench, se você não tiver instalado, né? Você precisa vir aqui em ferramentas, né? Então você vem aqui em Add-on Manager, aqui não abriu para mim, certo? Okay. E ele abre aqui para a gente diversos complementos, certo? Que existem aí disponíveis para você colocar no FreeCAD, certo? Entre esses você vai localizar o Dodo Workbench e vai instalar aqui no seu FreeCAD essa bancada que a gente vai precisar, certo? A gente vai fazer um projeto bem simples, que é um mezanino, certo? Basicamente esse assim, certo? Mais ou menos aqui, vamos colocar 3, vamos colocar aqui 4, 3, certo? 3 aqui de novo, né? Que é só o rascunho mesmo, para vocês terem uma ideia do que vem pela frente. 3, né? 4, 4, fechando assim, certo? Acho que deu para entender mais ou menos o que vem, né? Lá no FreeCAD vai ficar mais bonito, certo? A gente vai criar ele, né? E a gente consegue perceber, certo? Que a gente vai conseguir fazer isso de maneira parametrizada, certo? Parametrizada. Então, se você tem muitas bancadas que ensinam você a usar o Dodo Workbench, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, certo? Basicamente, quando você, por exemplo, você cria qualquer linha, né? Seja a linha de um cubo, seja a linha de qualquer componente aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma linha mesmo, né? De 0 até 1000, certo? Eu criei essa linha, né? E eu vou vir aqui no Dodo, certo? Então eu tenho aqui isso aqui que a gente chama, né? De Frame Branch Manager, certo? Então você clica nele, né? Ele vai estar carregando aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse perfil aqui. Eu posso, por exemplo, adicionar single, certo? Então adicionei aqui, né? Cancelei e fechei, certo? E ele fez aqui essa estrutura, né, baseada aqui nessa altura de 1000 e do perfil. Qual que é o problema aqui, certo? O problema aqui é que se eu alterar a linha, ele não altera, certo? Ele não altera a altura do perfil, certo? Então é um pouquinho mais difícil você conseguir, né, parametrizar isso daqui, certo? Tem até o comprimento aqui, né? Talvez poderia até ser feito por aqui, certo? Mas a gente vai ver que ele não aceitou, tá vendo? Ok? A gente não vai fazer por aqui, certo? Vou voltar. A gente vai fazer por outro caminho. Basicamente, a gente vai criar aqui alguns perfis, certo? Então, primeiro eu vou criar o meu perfil para a coluna, tá bem? Não necessariamente vai ser comercial, certo? Eu vou fazer aqui de maneira prática, tá bem? Então vamos supor que eu estou criando aqui um perfil, certo? Eu posso, se eu quiser, né? Eu posso ir numa tabela. A imagem está um pouquinho ataque. Então, eu vou dizer que, por exemplo, eu vou primeiro criar o meu perfil, que vai ser o perfil que eu vou dizer que vai ser a minha coluna, certo? Então vai ser um perfil de 150, certo? Por 150, estão vendo aqui as medidas, né? BH, tá vendo? Aqui é automaticamente 150, né? O T1, certo? Aqui é
T1, T2, né? T1 igual a T2, eu vou deixar como 7, certo? Ou desculpa, peraí, 7, T1 que está aqui no meio. 5, deixa eu alargar um pouquinho isso aqui. Tá aqui. Então, T2, T3, na verdade, T2, T3, 7 e 7, tá ok? E daqui eu vou dar um ok, certo? Então ele criou esse perfil aqui que eu chamo de coluna, tá bem? Aqui é meu perfil coluna, tá? E agora eu vou criar outro perfil que eu vou dizer que vão ser, né? Então esse primeiro perfil que eu estou criando, esse aqui é a coluna, certo? Agora eu vou criar o que vai ser esses perfis aqui, certo? Chamar de vigas, né? Fazer aqui esses também iguais, chamar de viga esses aqui. Então, cadê aqui? Eu vim aqui, certo? Vou dizer que a minha viga tem 150 de altura. Colocar aqui 70 e 70, certo? Vou colocar aqui que tem 6, 6 e 4, tá? Se vocês quiserem fazer comercial, não tem problema. Podem ir numa tabela que vocês podem... Calma aí. 150, 70, 70. Cancelar. Esse daqui. Esse primeiro aqui deu algum probleminha. Eu vou apagar ele. Esse aqui tá certo. 150, 70, 70. Vou criar outro aqui. Acho que voltou ali, né? Não vi. 150. 150 e 150, certo? E aqui eu tenho... Eu tinha colocado... Eita, tá atrapalhado. 150, 150, 150. Só o T1 que eu diferi, né? Aqui eu vou colocar 7 e 7 e dou ok. Agora sim, certo? Então, tá aqui o primeiro, né? Que vai ser as vigas, né? Esse aqui vai ser o perfil coluna, tá? Então já de cara, né? Eu já vou... esse perfil aqui, o primeiro, certo? Eu já vou mexer nele, né? Primeiro eu vou duplicar ele, certo? Então eu vou vir aqui, ó. Duplicar a seleção, então ele está duplicado, certo? Eu vou precisar de dois dele, um para projetar para cá, outro para projetar para cá, né? Que são duas projeções, né? Para cá e para cá, tá? Então essa primeira projeção aqui, certo? Essa primeirinha aqui, eu tenho o eixo X para cá, certo? Então tem o eixo X para cá. Então eu venho nos dados dele, né? Digo que o meu eixo principal é o eixo X, certo? A gente precisa de geometria analítica para cá. E eu quero posicionar ele a 90. Aí o que a gente observa, certo? Ele trouxe para cá para o centro, né? Então, ele trouxe para o centro aqui, né? Mas eu quero projetar ele a partir daqui, certo? A partir dessa linha, né? Então aqui a gente já começa a ter algumas questões de parametrizações, certo? E depois a gente vai ver que fica muito bem parametrizado, né? A gente consegue ajustar os comprimentos. Então eu venho aqui agora, isso aqui já vem instalado automático, né? No FreeCAD, Print Sheet, certo? E eu vou inserir uma nova, que ele chama de folha de cálculo, né? Mas nada mais é do que uma planilha, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar de viga, certo? Viga. Vou dizer que a altura H, né? Que foi o que eu preenchi lá, certo? A altura H vai ser 150, tá? A aba do perfil B, né? Acho que eu coloquei quanto? Eu vou apagar isso aqui, vocês vão entender por quê. Só essa duplicada que eu dei aqui.
do filme aqui, certo? Então, eu venho aqui, né? E olho as propriedades, né? Então, 150, 70, né? É meu valor de B. Certo? 70 é meu valor de B. E pra cá, eu vou chamar de TW, né? TW, eu vou chamar aqui, né? TW, o valor é 4. E TF, né? O valor STF, o valor é 6, certo? Então, H, por exemplo, é B3, certo? Então, eu venho aqui. Então, H é B3. Então, ele vai me dar uma opção FX aqui, certo? Eu crio aqui isso, né? Selecionar essa opção aqui, ó, que tem esse símbolo aqui, ó, de menor, 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 maior, 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 certo? Aperto o B, você não pode apertar B3, você tem que selecionar B3. Tem um probleminha aqui, não aceitou. Aceitou, não aceitou. Vê? Vou botar aqui 200. Ele já muda, tá vendo? Ele reclamou, mas aceitou. Aqui B4, certo? Tá reclamando, deixa ele reclamar, depois não. Se você botar aqui 300, né? Ele 300, né? Pra B4 ali, tá vendo? Vou botar. Deixa eu mudar aqui primeiro. Só uma coisa aqui. DH150, né? Eu acho que aqui é B4 também. Certo? Tá aí B4, né? Mas eu quero que esse valor seja 70. Então, por que eu nem me preocupei nesse momento aqui colocar um perfil comercial? Porque eu vou poder alterar depois, certo? TW, né? TW, né? Que é o de dentro, né? É B5. Então aqui tem um. Isso aqui dá trabalho, mas depois de um tempo fica, fica pronto, né? Isso aqui vai ser B6, tá? Ok, então eu já tenho aqui cadastrado a minha planilha que eu chamei de viga, né? E aqui eu vou chamar